Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Pai do Senhor, meus irmãos, quero desejar a todos uma boa noite na presença do Senhor Jesus, em que nós estamos iniciando mais um devocional, um momento muito especial de meditação na Palavra de Deus, e hoje Lucas, capítulo de número 6. E antes de nós orarmos para iniciar, eu quero pedir para você, que se você estiver acompanhando pelo Facebook, que você possa deixar o seu gostei aí, e compartilhar nos seus grupos, na sua linha do tempo. É muito importante. Divulgue esse trabalho, seja um divulgador da obra de Deus através deste canal. E você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, deixe o seu like, porque assim a plataforma ela entende que esse vídeo é relevante e indica para outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar para iniciar este momento. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, estamos iniciando, meu Senhor, mais um devocional e pedimos, meu Pai, a direção do Teu Espírito Santo neste momento. Meu Senhor, que o Senhor venha lançar por terra todo o atrapalho, todo impedimento. Ai, alcança, Senhor, uma multidão para o Teu reino através desta palavra que será ministrada neste capítulo de Lucas. No nome de Jesus, fica conosco. Abençoa, Senhor, este momento. É o que te peço, te agradeço. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá? Para a honra e glória do Senhor Jesus, o texto bem curto, Lucas 6, 5. Então Jesus lhe disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Bem curto, glória a Deus, este momento, essa palavra. E justamente Jesus ele está falando porque naquele momento em que os discípulos estavam debulhando um milho, e justamente num sábado. E os fariseus olhando, e disse, os fariseus olhando aqui, por que os teus discípulos fazem o que não é lícito no sábado? Então Jesus ele falou, vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E ele finaliza com essa passagem. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Porque o sábado foi feito para o homem, não o homem por causa do sábado. É bem simples de entender isso. Então Jesus ele veio ali confrontar os fariseus e ensinar. Só que eles, não aceitavam. Não aceitavam porque eles cumpriam a lei de maneira rigorosa. Se possível fosse, naquele dia tivesse que passar fome, passaria. Então eles eram legalistas. Aí nós vemos mais uma vez Jesus confrontando. Nesse capítulo de Lucas, capítulo 6, ele tem um mix de informações, mas tem um cunho de ensino muito forte para a nossa vida, e você vai entender no final desse capítulo. Tá? Então Jesus ele está na sinagoga ensinando, e ali tinham vários, estavam ali vários escribas para ver o que Jesus ia fazer, e junto deles estava um homem de uma mão ressequida. E naquele momento, Jesus, conhecendo o pensamento dele, disse ao homem da mão ressequida, levante-te e venha para o meio. Jesus chamou o homem, será que Jesus queria confrontar? Colocou o homem no meio. Levantando-se, ficou de pé e então Jesus olhando,
Ele perguntou: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar deixar que se perca? Ninguém respondeu absolutamente nada. Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão foi restaurada, né? Diante de todos que estavam ali na sinagoga. E a gente imagina logo um monte de gente, porque Jesus, naquele ponto, segundo diz as Escrituras, já uma multidão seguia ele, né? Seguia ele, né? E o final, o versículo 11 dessa passagem diz: mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Já estavam arquitetando ali, né, o que deveriam fazer com ele. Versículo de número 12, Jesus escolhe os apóstolos, né, os 12 que estariam ali seguindo ele e aprendendo. E no versículo de número 17, nós vemos Jesus curando muitos, né? Jesus ensina e cura muitos, né? Então nós vamos ver aqui algo muito importante de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento, que Jesus, ele, principalmente nos evangelhos, que Jesus ele primeiro ensina e depois ele cura, tá? Então ele vai primeiro para o ensino da palavra, para que a libertação venha pela palavra e depois haja a cura física, tá certo? E no versículo 19, todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Então, aí nós entramos no versículo de número 20, em algo que é muito importante para a sua vida e para a minha vida, meus irmãos. E eu meditando um pouco antes nessa palavra, foi algo revelador, tá? Algo revelador, e eu até busquei em alguns comentários para justamente embasar aquilo que o próprio Espírito Santo havia me falado, né, para a glória de Deus. Então ele vem falando das bem-aventuranças. O versículo de número 20 em diante, ele vem falando das bem-aventuranças e dos ais, né? Nós vamos entender isso. Ele vem falando: bem-aventurados vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados os que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados vocês que choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês que, quando pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Então eu vejo o seguinte: Jesus, isso é algo que veio no meu coração e é algo muito forte para a sua vida e para a minha vida. Muitas vezes o crente, o servo, aquele que é filho, ele vive passando por algumas lutas, algumas provas. É óbvio que é permissão do Senhor, né? Tudo é permissão do Senhor, para que a gente sempre esteja inseridos nessas bem-aventuranças. Olha como isso é maravilhoso, né? Porque se nós somos pobres, o reino de Deus é nosso, né? Se nós temos fome, nós seremos saciados, né? E se nós choramos, nós vamos rir, sabe? Parece que isso se evidencia muito na vida do evangélico, na vida do crente, do protestante. Eu não sei qual é a nomenclatura que você se intitula, né? Glória a Deus, eu gosto muito da nomenclatura de protestante, porque nas nossas origens nós éramos protestantes, hoje nós somos evangélicos, gospel, né? Enfim, mas quando nós nos colocamos nesse papel aqui, estamos seguindo, e nós vamos entender, isso é tremendo, glória a Deus, e nós vamos entender isso no final desse capítulo. O negócio está esquentando, porque o próprio Senhor está falando aqui, não tem nada escrito, eu estou seguindo a palavra exatamente como está dizendo aqui, tá certo? Glória a Deus por isso, né? Quando nós seguimos verdadeiramente a palavra do Senhor, nós nos colocamos em uma posição de bem-aventurados. Se nós padecemos isso, se nós sofremos por isso, mas para que nós sejamos considerados bem-aventurados, né? Não é simplesmente sofrer perseguições, mas sim viver a palavra. Viver a palavra, porque ele vem dizendo, né? Por causa do Filho do Homem, sofrer perseguição, todas essas situações aqui do versículo 20 em diante, acerca das bem-aventuranças. Então isso vale para aqueles que cumprem a palavra e sofrem esse tipo de situação para serem considerados bem-aventurados. Glória a Deus por isso. E o versículo de número 24 inicia os ais.
Ai dos ricos, porque já receberam a sua consolação. Ai de vocês agora que estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês agora que estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Então é exatamente isso que vem falando a palavra do Senhor acerca daqueles que já têm a sua consolação, já têm tudo que precisa nessa terra, né? E trazendo para um contexto mais teológico e literal, né? Aqui, o que está falando esses do versículo 24 ou 26? Esses que colocam tudo acima de Deus, tudo à frente do Senhor, tudo, né? Eles não colocam Deus acima de tudo, Deus à frente de tudo, Jesus, né? O Senhor à frente de tudo, não. Eles colocam tudo acima de Deus, tudo à frente de Deus. Aí são, né, os ricos, né, esses que são fartos, esses que estão rindo, esses que... A tradução literal, a compreensão literal dessa passagem é aqueles que já têm tudo nessa terra e dão a mínima para o Senhor. E não dão a mínima para o Senhor. Literalmente é isso que diz, né? E Jesus, ele entra o versículo, glória a Deus, Jesus, ele entra o versículo de número 27, dizendo para falar do amor, né? O amor aos inimigos, que é a essência do Senhor na nossa vida. Quando ele fala, e você vai entender, né? Glória a Deus por isso, como todos os versículos, né? As partes divididas da palavra, elas se encaixam, porque ele vem dizendo, digo porém a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, aos que odeiam vocês, né? E no versículo 32 ele vem dizendo, se vocês amam aquele que os ama, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aquele que os amam, né? Então, nós temos que amar a todos, porque nós que temos, veja bem, nós que temos o Espírito de Deus na nossa vida, nós que temos a presença do Senhor na nossa vida, nós que temos, olha só, veja bem, nós que somos convertidos ao Senhor, nós vamos seguir aquilo que Jesus nos ensinou e viver aquilo que Jesus viveu. Glória a Deus por isso, porque é assim que o Senhor nos quer, porque senão nós seremos hipócritas de amar somente quem nos ama, de orar somente por aqueles que a gente quer bem, né? Por aqueles que nos fazem bem, por aqueles que nos fazem bem, nós temos que orar por todos e amar a todos, independente de ser correspondido ou não nesse amor. Glória a Deus por isso, porque se temos o Espírito Santo, se temos o Espírito Santo de Deus, a essência de Deus habita em nós, e a essência de Deus é o amor. Glória a Deus por isso, não é verdade? Versículo de número 37 em diante, ele vem falar algo também polêmico, né? É polêmico, porém muito importante, acerca dos julgamentos, né? E eu já ministrei num culto de doutrina, eu ministrei essa palavra e eu fui a fundo falar acerca dessa passagem de Lucas 6,37. Mas eu vou passar rapidinho isso aqui para você, tá? Não julgue, vocês não serão julgados. Não condene, vocês não serão condenados. Perdoe, serão perdoados. Dele será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. E as pessoas, elas têm um sério hábito de deturpar essa palavra. Porque assim, quer dizer que eu não posso exortar o irmão que eu já estou julgando? Não. O que literalmente essa passagem está falando, e o versículo de número 41, ele complementa ela dizendo assim, porque vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio olho, como você poderá dizer ao seu irmão, deixa o irmão que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara a trave que está no seu próprio olho? Ele chama hipócrita. Então, o que literalmente essa passagem ela quer dizer, nós vamos entender agora. Ele está dizendo assim, não é que você não pode exortar o irmão que está errado, porque se fosse assim, Jesus ele não iria ensinar que nós devemos... quantas vezes nós devemos perdoar o irmão que vem até nós? Né? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Né? E em outra passagem ele diz, se o irmão está errado, repreendam. Se não aceitou, traz 2 testemunhas e repreenda. Se não aceitou, leve até a igreja. Né? Se não aceitou a conversão, se não aceitou a correção,
Se não aceitou a correção, considera o gentil e publicano. Ele iria entrar em contradição com essa palavra, né? Mas verdadeiramente o que ela quer dizer? Ela quer dizer assim, se você vê algo errado no seu irmão e você está cometendo o mesmo erro que ele, você é considerado um hipócrita. Tira o cisco do teu olho, tira a trave do teu olho para enxergar o cisco que está no olho do teu irmão. É isso que diz a palavra do Senhor, é isso que esta passagem quer dizer, né? E quando ele diz que na mesma medida que julgares será julgado também, não é que o irmão que eu tô ali corrigindo, que acha que é julgamento, vai me julgar. Não é isso. Ele está falando esse julgamento, ele está falando do julgamento no céu, antes de nós subirmos para a glória, do julgamento antes de nós irmos para a glória, né? Porque nós julgamos de maneira errada. Tipo, eu tenho mais erro que ele, estou julgando a mesma coisa. Sabe? Eu cometo os mesmos erros que ele e estou julgando ele tendo o mesmo problema que ele tem. Então eu sou considerado hipócrita. Tira primeiro a trave que está no olho para depois enxergar bem e consertar e corrigir o irmão. Tá? Mas isso não quer dizer que eu não posso corrigir o irmão. Tá? Essa passagem não é isso que quer dizer. Eu posso, se eu vivo, e nós vamos entender mais uma vez, eu digo, nós vamos entender o que essa passagem quer dizer no final do capítulo. Né? Se eu ando de maneira reta, digna, na presença de Deus, né? E diante disso, eu tenho uma vida ilibada, uma conduta correta, agradando a Deus, aí sim eu posso chegar e exortar o meu irmão para que ele se conserte, né? Porque eu não vou ser considerado um hipócrita. Eu julgo meu irmão, eu exorto meu irmão, sendo que eu cometo o mesmo erro que ele. Amém? É exatamente isso que quer dizer, tá certo? Então nós vamos ver aí a árvore, né, e os seus frutos, em que Jesus ele diz, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Ele está falando literalmente de nós, da igreja, daquilo que vem produzindo segundo a medida do Espírito Santo, segundo a medida que o Espírito Santo derrama sobre a sua vida e sobre a minha vida, né? Então, literalmente, a árvore a árvore boa, ela vai dar frutos bons, frutos para o reino de Deus. Olha só como isso é forte. Frutos para o reino de Deus, né? Uma árvore boa, ela não dá mau fruto, e uma árvore má não dá bons frutos. Então, o que Jesus ele diz para isso, né? E vamos entender agora no versículo de número 46 o que quer dizer todo o capítulo de número 6. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Né? Esse é semelhante a um homem que tem construído uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Quem obedece a Deus, literalmente segundo a sua palavra, fielmente ao Senhor, esse construiu a sua casa, a sua vida, a sua estrutura, né, na rocha, que é o Senhor Jesus. E é uma árvore que vai dar bons frutos, glória a Deus, vai ter propriedade para exortar o irmão que está errado, né, vai amar ao próximo, mesmo que esse próximo não os ame, esse próximo esteja lhe perseguindo, né, e seremos considerados bem-aventurados, né? E ele nos ensina, acima de tudo, né? Nos ensina a confiar nele e crer nesses dons que o próprio Senhor derramou sobre nós. Glória a Deus. Então, o capítulo de número 6 inteiro porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando. Mas, acima de tudo, devemos fazer o que o Senhor manda, sua palavra manda, ordena, e ali nós estaremos inseridos em todo esse contexto de filhos, servos, discípulos, bem-aventurados, glória a Deus. É para você, para a sua vida e para a minha vida. Nós estaremos inseridos nisso e o nome do Senhor será sempre glorificado. Sempre glorificado. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem do capítulo de número 6 de Lucas para a sua vida e para a minha vida.
antes de nós encerrarmos, quero pedir para você, tá no Facebook, né? Você deixa o seu gostei, compartilhe nos seus grupos e na sua linha do tempo. É importante para que outros recebam dessa palavra. Para você que nos acompanha pelo YouTube, né? Se inscreva no canal, se inscreva no canal, tá? Para que você continue, para que você venha receber as notificações sempre que sair vídeo novo, tá certo? E todos os dias nós temos feito vídeos novos. Dia de quarta-feira é postado o culto de doutrina, o ensino, né, do culto de doutrina. Nós postamos o ensino no culto de doutrina, tá certo? Pelo YouTube. E temos feito vídeos, né, de maneira, sempre trazendo um ensino, uma motivação, tá certo? Mas para isso é necessário você estar inscrito, tá? E deixar o seu like, o seu gostei para a plataforma divulgar esse vídeo para outras pessoas. Amém? Seja um divulgador da obra de Deus. Se está no Facebook, se está no YouTube. Amém? Nos dê essa força e eu sei, e eu creio verdadeiramente que o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Vamos orar? Finalizar esse momento? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, estamos finalizando aqui mais um capítulo, Senhor, de Lucas, em que, meu Senhor, o Senhor exige, o Senhor coloca diante de nós a obediência a Ti, a Tua palavra. Deus, abençoa a vida dos Teus filhos que acompanharam, que haja crescimento espiritual, que haja motivação vinda da Tua parte, Deus, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nos dê, Senhor, uma noite abençoada, um sono restaurador, meu Deus, uma madrugada de revelações e um amanhecer mais abençoado ainda. No nome de Jesus é o que te peço e te agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, um forte abraço. A paz do Senhor Jesus.